livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos tentar terminar o ensinamento hoje. Então, vamos gastar um pouquinho de paciência, tá? No último dia a minha história deram bastante tempo para a gente terminar. Vamos aqui, capítulo 8, versículo de número 1. E diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Alguém possa dizer amém? Então, vamos continuar aqui esse ensinamento da quarta doutrina da escatologia, dia do Senhor. Nós estamos neste momento dando continuidade na parte que nós falamos dos 7 selos, e agora vamos entrar nas 7 trombetas. A palavra de Deus disse aqui: e havendo então aberto o 7º selo, a Bíblia diz que houve um silêncio de quase meia hora. Silêncio esse devido à perplexidade do momento. Eu falei na outra aula, nunca haverá um momento como este em que o céu vai parar porque será um momento de muita atenção, perplexidade devido à gravidade do momento. Nós já vimos que os selos, que são nada mais do que profecias bíblicas, juízos que foram selados desde os dias de Daniel. Esses selos já foram abertos, amém? Pelo próprio Cordeiro de Deus, amém? Selos estes que haviam sido selados até o tempo do fim, como disse o Senhor para Daniel. Quantos se lembram aqui, né? São juízos que haviam sido reservados, que já foram abertos. E agora a abertura do 7º selo dá início às 7 trombetas. Depois desse silêncio, então o outro anjo aparece, e a Bíblia diz que ele tem um grande incensário de ouro. Ele está junto do altar de ouro, e a Bíblia diz que ele vai até a presença de Deus, pega o incenso das orações dos santos e mistura nesse incensário de ouro e coloca sobre o altar, e a Bíblia diz que a fumaça sobe até Deus. E então a Bíblia diz que ele pega com as suas mãos aquele incenso, coloca fogo do altar sobre ele, e então ele deita este incensário, que nada mais é do que simplesmente oração de crente misturada com incenso, não é? Que é adoração, não é? Oração, adoração misturada com o fogo do altar, que fala de sacrifício. A Bíblia diz que é lançado na terra a vozes, relâmpagos, trovões e grande terremoto. Então posicionam-se os 7 anjos que tinham suas 7 trombetas, o texto diz, e eles se preparam para tocar. E a Bíblia diz que toca o primeiro anjo a sua primeira trombeta, e então a Bíblia diz que cai do céu uma chuva de saraiva misturada com fogo e sangue. E a Bíblia diz que cai sobre as árvores da terra e toda erva verde, e mata a terça parte das árvores e de toda a erva verde do campo. Quantos estão entendendo? Esta é a primeira trombeta. Isto fala de que
neste momento em que a primeira trombeta ser tocada, após as orações dos santos terem sido lançadas na terra, dará início a uma série de 7 trombetas horríveis, das quais as 3 últimas serão consideradas como 3 ais, ou seja, são 3 piores dentre as 7. Porém, a primeira já inicia-se com a queima das matas. Imagina a Amazônia sendo destruída na sua terça parte. Faltará oxigênio. Ficará insuportável de conviver aqui, de viver aqui na terra, quando a primeira trombeta for tocada. Quantos estão entendendo? Amém? O ar vai ficar pesado, vai ficar difícil de respirar. A Bíblia diz que então o anjo de número 2, ele toca a sua trombeta, e a Bíblia diz que cai, melhor, que é lançado do céu, não cai. O texto diz, é lançado do céu. Uma coisa, o texto diz, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E a Bíblia diz que cai sobre as águas do mar e fere a terça parte das águas do mar. E a Bíblia diz que então morre a terça parte das criaturas do mar, e a terça parte das naus, ou seja, dos navios, são destruídas com a queda desta coisa que a Bíblia fala que é semelhante a um grande monte ardendo em fogo. Quantos estão entendendo? Amém. Aqui então na segunda trombeta nós observamos que Deus então começa a fazer algo que no final da tribulação Ele vai executar, para que no milênio já não haja mar. Ele vai destruir todas as criaturas do mar, justamente na segunda taça. Esta é a segunda trombeta. Os irmãos vão observar que as trombetas estão aparentemente relacionadas com as taças, que são as últimas pragas, aonde Deus consuma a sua ira sobre a terra. E os irmãos vão ver que a segunda taça está junta com a segunda trombeta que estamos falando aqui agora. A diferença é que aqui na trombeta se destrói a terça parte, na taça se destrói por completo. E o livro de Oséias, no capítulo, se não me falha a memória, número 6, diz a Bíblia que Deus vai destruir todas as criaturas do mar, porque o mar já não existirá mais no milênio, amém? Então aqui já está havendo uma preparação para o milênio. O mar, então agora a terça parte do mar começa as criaturas correrem, porque as águas se transformam em sangue, amém? Este é o segundo anjo tocando a sua segunda trombeta. Então a segunda trombeta, as águas do mar, a sua terça parte ficam em sangue e morre a terça parte do mar. E aí imagine, irmãos, como vai ficar cheirando mal, não é? Como vai cheirar mal isso. Então vamos prosseguir, porque isso aqui é café pequeno, porque o que Deus tem para falar aqui hoje, amém? Vamos prosseguir. Isso aqui dá para entender já, não é? Não precisa de aprofundar isso aqui não, amém? Vamos aqui então, o terceiro anjo toca a sua terceira trombeta. E ao tocá-la, diz a Bíblia que agora não é lançado, mas a Bíblia diz que cai no céu uma estrela, não é? Uma estrela como tocha sobre os rios e sobre as fontes das águas. E a Bíblia diz que fere a terça parte das águas dos rios e a terça parte das fontes das águas. E a Bíblia diz que o nome dessa estrela se chamava Absinto. E então a Bíblia diz que as águas transformaram-se em absinto, ou seja, amargas, e os homens ao bebê-la, muitos morreram. Quantos estão entendendo? Aqui, não é? A palavra de Deus diz que uma estrela cai do céu. Isso pode ser um anjo, porque estrela caída na Bíblia há uma grande possibilidade para ser um anjo caído, não é? Porém, aqueles que querem acreditar que de fato será uma estrela literal, um meteoro, alguma coisa dessa natureza. Tem até os cientistas da NASA que tem a possibilidade, que eles dizem essa teoria aí, que o planeta X,
que ele vem, né, na órbita dele, contrária da Terra, que ela está assim em volta do Sol. Esse planeta vem assim, e de 6 em 6 mil anos ele cruza, dizem os homens ali, os inteligentes da NASA, né, que esse planeta X ele cruza a nossa galáxia durante 6 em 6 mil anos, e pode resultar como em choque com planetas ou também como uma alteração em muitas coisas na Terra, provocando terremotos e muitas coisas, não é? Tem muitas possibilidades. Dizem que este planeta X, que eles chamam assim também, acho que é Bilu, uma coisa assim, né? Eles chamam assim o nome científico lá. Ele tem uma grande possibilidade de estar passando agora, entre os próximos anos, até o 2013, vai estar passando aqui, não é? Nesta nossa galáxia, né? Não sabemos isso, mas independente de ser uma estrela ou não, a Bíblia diz que então cairá uma estrela do céu chamada Absinto, e a palavra Absinto no inglês é wormwood. Wormwood é uma planta odorífera que é tóxica, uma planta que você não pode fazer uso dela de beber, né? Você não pode tomar nada, porque essa é uma planta tóxica. Ela pode matar uma pessoa, não é? Então é por isso que a Bíblia fala que uma estrela chamava-se Absinto, porque ela é uma estrela que vai intoxicar as águas dos rios, a terça parte dos rios. Quantos estão entendendo? Então os homens vão ter dificuldade já de início para tomar água para beber. O texto diz que eles vão beber e vão ficar intoxicados, muitos vão morrer. Só que isso é só uma preparação do que vai acontecer na terceira taça. Isso é a terceira trombeta. Na terceira taça, aí a taça cai nas águas dos rios e destrói elas por completo. Mas ali a Bíblia diz que se transformam em sangue. Os homens vão beber sangue. E o anjo vai dizer: olha, o Senhor, eu vos darei de beber sangue, porque disso vocês são merecedores. Aqui eles só estão tomando água intoxicada. Lá na frente vão ter que beber sangue. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Então vamos aqui. Os irmãos já estão entendendo isso aí? Isso aí é a terceira trombeta. Primeira trombeta, as árvores, a terça parte das árvores destruída, falta de oxigênio. Segunda trombeta, não é? A terça parte dos mares, as criaturas destruídas, não é? Aí a terceira trombeta, a terça parte dos rios e das fontes das águas se transformarão em águas tóxicas. A quarta trombeta, e a Bíblia diz que o anjo tocou a sua quarta trombeta e então feriu a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte do dia, bem como a terça parte da noite, não brilhasse por completo. Então vai haver um início de grande escuridão. Os irmãos vão ver que lá na quinta taça, aí vai haver densas trevas, quando a taça cair sobre o trono da besta, e a Bíblia diz que vai se fazer tenebroso o reino da besta, né? Vai ser uma densas trevas. Então aqui na quarta taça, na quarta trombeta, a Bíblia diz que então, ao tocar o anjo a sua quarta trombeta, então a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas vão se escurecer. Quantos estão entendendo? E então a Bíblia diz que nesse momento um anjo vai cruzar o céu dizendo: ai, ai, ai da terra e dos habitantes que dela há, por causa dos 3 últimos anjos que hão de tocar as suas 3 últimas trombetas. Então a Bíblia diz que então agora o quinto anjo, no seu primeiro ai, ele toca a trombeta, e a Bíblia diz que João vê uma estrela que havia caído do céu, que estava na terra. Ele não está dizendo que ele viu cair, ele está dizendo que já havia. Ele disse: olha, eu vi uma estrela que tinha caído, ela já tinha caído do céu, e ela estava na terra, né? E então é-lhe dado a chave do poço do abismo, e a Bíblia diz que esta estrela caída vai e abre o poço do abismo, e a Bíblia diz que então sobe uma fumaça do poço do abismo, e a fumaça faz com que há escuridão sobre o sol e sobre os ares. E no meio da fumaça a Bíblia diz que sobe um exército de gafanhotos, meus irmãos. Esse exército lhe é dado poder como o poder do escorpião para
os homens por cerca de 5 meses. Por quê? Porque 5 meses atormentarão os homens, diz o texto, e por 5 meses eles procurarão a morte, e pela primeira vez na história da raça humana, por 5 meses somente, não como muitos pensam, será no período da tribulação toda, a morte fugirá dos homens, porque lhes é dado, o texto diz, poder por 5 meses para atormentar e não matar os homens, por 5 meses, como o tormento de um grande escorpião. E este exército, diz a Bíblia, que eles são na sua semelhança, semelhante a carros de cavalos aparelhados para a guerra, e eles têm cabelo de mulher, ou seja, compridos, têm rosto de homem, fala com voz e tem dentes de leão, e a Bíblia diz que tem uma couraça de ferro, e tem cauda de escorpião, e com elas atormentará os homens por 5 meses. Por que 5 meses? Porque 5 meses é o período em que o gafanhoto vive. O gafanhoto, ele inicia o seu processo no mês de maio, vai até setembro. Ele nasce em maio, no início da primavera, e vai até o final do verão. Então ele vive 5 meses, porque aqui, queridos irmãos, é na verdade um exército de demônios que estão no poço do abismo, presos e aprisionados para este momento. E aí então nós entendemos aqui, inclusive o texto diz que eles têm coroas na cabeça, porque é uma hierarquia, não é, de demônios, de anjos caídos que têm um poder em determinado momento. A Bíblia fala inclusive que tem um rei, e o rei dele chama-se Abaddon no hebraico, e no grego se chama Apolion. Então, queridos, vamos entender este texto aqui, preste atenção. Aqui, queridos irmãos, esta estrela caída é o próprio Satanás, dragão que caiu da terra, amém? Ele caiu. João falou que já estava caído, porque ele caiu lá no início da tribulação, amém? Então ele vê o dragão caído, a estrela que caiu, e então agora ele dá uma chave, a chave do abismo. Por quê? Quem é que dá? É o próprio Cristo, porque é ele que tem a chave da morte e do inferno. Esse abismo aqui, a palavra abismo no original é Hades. Hades aqui, o original, não é só lugar de mortos, como muitos pensam, é o lugar mais profundo do poço, amém? A palavra Hades é as profundezas do abismo, é o lugar mais profundo. Então, agora, Jesus dá ao dragão a chave do poço do abismo, porque Satanás não tem nem a chave do inferno, ela está nas mãos de Jesus, amém? Amém. Então agora o Satanás vai lá e abre o poço do abismo e sai do seu exército. Quem é Abaddon e quem é Apolion? Não é? Abaddon e Apolion é o próprio Satanás. Ele é o rei deste exército de demônios, gafanhotos, amém? Que vem para devorar e atormentar os homens por 5 anos. Agora imagine, irmãos, um exército de demônios saindo para atormentar a raça humana por 5 meses, fazendo com que os homens, irmãos, tenham desejo de pular de prédio, de saltar de onde for, irmãos, por causa do tormento que será durante só 5 meses, e eles procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Esse é só o primeiro ai, e diz a Bíblia, já é passado um ai, e ainda este vem 2 ais. Então vem o segundo ai. A Bíblia diz que o 6º anjo toca a sua 6ª trombeta, aleluia. Então ouve-se uma voz que vem das 4 pontas do altar que está lá no céu, não é? Uma voz que está lá neste altar. Há um altar, os irmãos se lembram da primeira aula, que está de frente do trono de Deus. Este altar, sai uma voz, e esta voz então diz assim: olha, ide 6º anjo, e soltai agora os 4 anjos poderosos que foram presos junto às águas do rio Eufrates, preparados para a hora, dia, mês e ano. E eu vi o número deles, disse João, e era o número deles 200 milhões de soldados que tinham, né, aí que tinham o aspecto, né, de um grande exército, não é? Um grande exército semelhante. Aí ele fala coraça, não é?
de fogo, enxofre e jacinto. E os seus cavalos, não é, tinham um rosto de leão, não é, tinha cauda de serpente, e a peste na qual este exército matava a terça parte dos homens, porque esta sexta trombeta, o texto diz que este exército que foi preparado para a hora, dia, mês e ano, é para matar a terça parte dos homens sobre a terra. E aí a Bíblia diz que eles morrerão por essas três pragas: fogo, enxofre e fumaça. Asfixia, queimadura, né? E sei lá o que mais, né? Vão morrer a terça parte dos homens de uma forma terrível na sexta trombeta. Quantos estão entendendo? E este é o segundo ai. Os irmãos vão entender que aqui, o que é este exército? Este exército aqui, irmãos, se os irmãos pegarem lá a sexta, essa aqui é a sexta trombeta, a sexta taça, os irmãos vão entender lá na frente, daqui a pouco vocês vão entender, amém? Mas só para você já entender um pouquinho, isso aqui lá na sexta trombeta, na sexta taça, diz assim que o anjo derramou a sexta taça, e então derrubou ela sobre as águas do rio Eufrates. O rio Eufrates se secou para preparar o caminho para o exército do Oriente, que vai ao Armagedon, amém? E os espíritos malignos vão se congregar com ele, que saíram da boca do falso profeta. Então aqui, na verdade, quem é este exército? Esse exército é uma mistura de homens inimigos de Deus e de Israel, como também são espíritos malignos que sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta, amém? O texto diz isso lá. Então é um exército humano que está endemoniado para o grande dia da batalha. Quantos estão entendendo? Um exército de 200 milhões de soldados que vem para marchar para o grande dia da batalha do Armagedon. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. E aí então a Bíblia diz que eles terão poder para matar a terça parte dos homens sobre a face da terra. Este é o segundo, digo segundo, ai. Terceiro ai, vamos aqui. E tocou o anjo a sua sétima trombeta, e a Bíblia diz que ouviu-se no céu uma voz dizendo, aleluia, glórias ao Senhor, porque os reinos deste mundo vieram a ser do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. E então ele disse: é chegado o dia do galardão dos profetas, dos grandes e pequenos. Também é chegado, não é? Ele diz aí, foram soltos os 4 anjos. Aí eu já estou aqui na sétima trombeta. Ele disse: iraram-se as nações e veio a sua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E então a Bíblia diz que abriu-se o templo no céu, aleluias, e foi vista a arca da aliança. E então houve vozes, relâmpagos e trovões, e um grande terremoto na sétima trombeta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aqui a sétima trombeta, ao ser tocada, a Bíblia diz que, diz assim, olha, e tocou a sétima trombeta no céu, e ouvi uma grande voz que dizia: os reinos deste mundo vieram a ser do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia. Os homens, não é? Aí diz assim, olha, os homens se iraram, e veio a ira do Senhor sobre eles, para julgar os mortos de sobre a face da terra. Então foi visto no céu. O que é isso, irmãos? Os homens que estiverem aqui na terra, eles vão ver os céus abertos e a arca do concerto no céu, e vão ouvir a voz de uma grande voz, melhor dizer, não de uma multidão, uma grande voz que vai dizer no céu: os reinos deste mundo
vieram a ser do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Alguém diga amém por isso. Aleluia. Oh, aleluia. E os homens olharão esta visão, e a Bíblia diz que haverá vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto sobre a face da terra, e também uma chuva de saraiva. Os irmãos sabem que é uma chuva de saraiva? É uma chuva de pedras de entre 31 a 48 quilos caindo sobre a terra. Uma chuva de saraiva, irmãos, é coisa terrível. E a Bíblia diz que ao tocar da sétima trombeta vai haver vozes, relâmpagos, trovões, terremotos e uma chuva de saraiva com pedras de 1 talento caindo do céu. Imagina uma pedrinha caindo do céu, já pode matar um homem. Imagina uma pedra de quase 48 quilos caindo, não só uma, mas uma chuva de pedra de quase 48 quilos caindo sobre a terra. Será algo terrível. Esse é o terceiro ai. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aleluia. Então, aqui está as 7 trombetas, amém? 7 trombetas que serão lançadas sobre a terra. Por quê? Por causa das orações dos santos. Digam amém. Alguém diga amém. Amém, irmãos? Amém. Então, não é, as 7 trombetas são a causa delas são as orações dos santos, não é? Os santos que foram aflitos, os santos que sofreram, os santos que foram martirizados. Agora as suas orações de aflição, de misericórdia, de pedidos para Deus ter misericórdia, compaixão, agora se transformarão em grande ira sobre os homens, sobre a face da terra. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Então aí está as 7 trombetas. Vamos aqui rapidamente. Eu não desliguei meu telefone, os irmãos vão me perdoar, porque eu vim correndo. Esse negócio aqui está desviado. Misericórdia. Perdão, irmãos. Não tive tempo de desligar esse telefone. Mas vamos aqui para a palavra de Deus. Capítulo de número 15 de Apocalipse. Nós vimos aqui as 7 trombetas, amém? Vamos agora entrar nas 7 taças. E a Bíblia diz: e eu vi um outro grande sinal nos céus, e admirável, né? Não era só um grande, mas era admirável. O que é que ele viu? Eu vi 7 anjos que tinham 7 pragas, que são as 7 últimas pragas. E vi então as 7 últimas pragas, porque nelas são consumadas a ira de Deus. Diga: porque nelas são consumadas a ira de Deus. Então aqui nas 7 últimas taças, a palavra de Deus nos fala, queridos irmãos, que será tão terrível que o próprio Deus vai se encarregar para dar ordem a essas taças. Diz a Bíblia que os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, eles saíram de dentro do templo. E então a Bíblia diz, meus irmãos, que estes anjos, eles agora recebem 7 salvas, e eles colocam as 7 pragas dentro dessas 7 salvas. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que estas salvas estavam cheias da ira de Deus. Agora imagina a ira de Deus misturada com pragas. As pragas misturadas com as 7 pragas misturadas com a ira de Deus, que Deus tem preparado para o último momento da tribulação. Porque até agora ainda, irmãos, a ira de Deus não havia sido consumada. Somente os selos que são, não é? Que são, assim, por que não dizer, os 7 selos são, não é?
os juízos proféticos que os profetas haviam falado, ali os sete primeiros selos, não é? As 7 trombetas que são as orações dos santos sobre a terra, e agora as 7 taças são, na verdade, a consumação da ira de Deus sobre a terra. Então a Bíblia diz, irmãos, que agora neste momento, não é? A palavra de Deus diz que o templo enche-se de uma grande fumaça por causa da glória de Deus. E então a Bíblia diz que ninguém pôde ficar dentro do templo por causa da fumaça da glória de Deus. Mas como assim, pastor? Está todo mundo no céu, todo mundo com o corpo glorificado, e agora ninguém pode ficar no templo porque a fumaça da glória de Deus encheu. E é verdade, irmãos, a glória de Deus é algo tremendo, a glória de Deus é algo maravilhoso, irmãos. João, em espírito arrebatado, ele caiu como morto. Quantos se lembram aqui? Imagina um homem arrebatado em espírito cair como morto diante do Cordeiro, diante do Senhor da glória, porque ele estava ali sendo revelado para João no seu corpo glorificado. Deus é fogo consumidor, irmão. E a glória de Deus, disse Jó no capítulo 26, ela é coberta com uma cortina de nuvem, de fumaça. É por isso que o sacerdote, ao entrar no Santo do Santo, primeiro a Bíblia diz em Levíticos que ele tinha que colocar um incensário com fumaça por trás da cortina, para que o Santo do Santo se enchesse de fumaça. E o texto diz: para que não morra, ele tinha que fazer isso, porque a fumaça daquele incenso servia de uma proteção, como uma cortina para ele ter acesso ao Senhor da glória, amém? Porque a glória de Deus, irmãos, é algo terrível. Quando se lembram aqui dos homens que quiseram olhar lá em Betsêmen, dentro da arca, e a Bíblia diz que morreram porque quiseram olhar para dentro da arca para ver a glória de Deus? Não, o homem não tem capacidade para olhar para a glória de Deus, não. Os anjos, os serafins, pastor, e aí? Eles têm condições de olhar? Sim, tem. Mas quando a glória de Deus está na sua totalidade, irmão, não tem ninguém que fica na presença de Deus. E a Bíblia diz que enquanto as 7 últimas pragas não foram consumadas, ninguém pôde entrar dentro do templo. Aleluia. Imagina agora só Deus dentro do templo. E aí agora ele vai dar ordem aos 7 anjos para liberarem as 7 últimas pragas. Porque aqui, irmãos, no capítulo de número 15 e 16, aqui fala da soberania de Deus. Aqui é o Deus soberano que vai julgar os homens por completo, vai sentenciar e vai consumar a sua ira sobre a face da terra. Alguém glorifique e exalte o nome do Senhor por isso. Amém? Então, a Bíblia diz que após todos saírem, imagine, irmãos, os serafins tendo que sair por um momento do tempo, os querubins, os 24 anciões tendo que se levantar dos seus tronos e todos se retirarem, que o texto diz: e ninguém pôde ficar no templo até que as 7 últimas pragas fossem consumadas. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Oh, irmãos, a glória de Deus é coisa tremenda. Então agora Deus, revestido da sua glória, Ele dá uma palavra de ordem. Ele diz: anjos, ide e derramai as vossas taças sobre a face da terra. E saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E diz a Bíblia que fez-se uma grande chaga má e maligna sobre os homens. Então a palavra de Deus diz que fez-se uma chaga má e maligna sobre os homens. Mas quais homens? Os homens que têm o selo da besta e que adoraram a sua imagem. Os irmãos se lembram aqui que nós falamos na outra aula que todas essas pragas e essas taças e essas trombetas são para todos aqueles que não têm o selo de Deus. Quando se lembram? Só para quem
uma chaga má e maligna. Esta chaga, no original fala eucus, esta palavra chaga é a mesma chaga que Satanás colocou na vida de Jó, e Jó teve que se raspar por completo. Aqui, irmãos, o que os irmãos têm que entender nessa primeira taça, Deus está querendo, irmãos, lançar esta taça sobre os homens, para que os homens tenham chagas más e malignas como Jó teve, para que assim como Jó, aleluia, a sua carne fosse exposta, e então os homens veem que eles são abomináveis. Porque a chaga de Jó fez com que a pele de Jó fosse arrancada. E quando Jó estava lá no final, ele disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. E eu me abomino na minha carne. Ele disse em certa ocasião assim: meu Redentor vive, capítulo 19, eu sei que ele vive e por fim se levantará da terra, e depois de ter consumido a minha pele, e ainda na minha carne verei a Deus, e eu mesmo e não o outro. Aleluia. Porque certa ocasião ele disse até mesmo, ele disse assim: olha, me restou somente a pele dos meus dentes, porque já não tenho mais pele sobre o meu corpo. Então a chaga mais maligna fez com que a pele de Jó fosse arrancada. Por quê? Porque Deus queria arrancar a pele de Jó para mostrar para Jó que Jó era pecador, que embora ele fosse homem reto, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal, justo somente a Deus, irmãos. E Jó só pôde entender isso quando ele estava sem pele. Aí ele disse assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio desse redemoinho, no meio dessa tempestade, eu estou te vendo. Deus realmente aparece para Jó numa teofania, quem sabe como na época que era comum, como um anjo do Senhor. Ele aparece para Jó: Jó, vê Deus. Ele disse: eu mesmo verei, não outro, não com o corpo glorificado, na minha carne, sem pele, eu vou ver ele. E agora ele vê, e ele diz assim: é por isso, aleluia, que eu me abomino, porque agora eu vi, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus queria que o povo se arrependesse no pó e na cinza como Jó, mas o povo blasfemou. Ao ser lançada esta chaga mais maligna, o povo, ao invés de arrepender no pó e na cinza como Jó, o povo blasfemou contra Deus. Porque Deus queria mostrar para eles: olha, vocês são isso, sem pele, tá vendo? Vocês são abomináveis. Segunda taça, a Bíblia diz: e sai, essa é a primeira taça. E sai o anjo e derrama a sua segunda taça sobre as águas do mar. E a Bíblia diz que as águas do mar por completo se transformam em sangue como de um morto. E então agora todas as criaturas do mar morrem. O texto diz: por que sangue de morto? Porque sangue vivo não tem cheiro. Agora pega o sangue de um morto para você ver. Fede, cheira mal. Agora pega milhões e milhões e milhões e milhões de criaturas morrendo no mar. E o sangue de morto, irmão, aquele cheiro, aquele odor horrível sobre a face da terra. E Deus agora vai desfazendo-se do mar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Segunda taça. Terceira taça. Aqui então na segunda taça, uma coisa outra interessante a lembrar, que as criaturas do mar morrem, então morre também o que morre? Meu alimento, o teu alimento, o alimento das pessoas que vão ficar, não é? Porque peixe, né? Muita comida, então agora vai faltar muita comida também. Terceiro anjo derrama a sua terceira taça sobre as águas dos rios e as fontes das águas. Então a Bíblia diz, irmãos, olha que interessante, que agora essas águas e essas fontes das águas, esses rios, não é? O anjo dos rios, a Bíblia diz, o anjo das águas, melhor dizendo, ouve-se a voz dele, que diz assim: justo é, Senhor, que és, que era e que julgas todas estas coisas, aleluia, porque os homens mataram seus servos e os profetas, e o seu sangue fora derramado na terra. Por isso, Senhor, também dá-lhes de beber sangue, porque disso são merecedores. E eu ainda ouvi uma outra voz debaixo do altar, que dizia: justo e verdadeiro és, Senhor
lembram do quinto selo? Alguém se lembra aqui? Quando é aberto o quinto selo, lá na primeira aula, o que acontece? Então é visto as almas dos homens, dos mártires, dos profetas que estão debaixo do altar. Eles perguntam: até quando não julga o nosso sangue, não é, dos homens da terra? E Deus diz assim: segura só um pouquinho aí, até mais um pouquinho de tempo. É dado-lhes uma vestimenta branca e dito para eles para guardar um pouquinho de tempo, até que se completasse o número daqueles que deveriam morrer como eles. Até que tempo? Só um pouquinho de tempo. Até, queridos irmãos, a terceira taça. Então, quando alguém aqui debaixo do altar diz: justo és porque julga, justo e verdadeiro, então agora está se fazendo justiça ao sangue dos mártires e dos profetas. É por isso que o anjo das águas brada com voz de trovão dizendo: aleluia, justo és, Senhor, que julgas, que eras, que és e que és santo, e que julgas todas estas coisas, porque os homens mataram os profetas e derrubaram o seu sangue sobre a terra, e tu lhes dás sangue para beber, porque disso são merecedores. Aí então é feita justiça. Nas trombetas Deus faz justiça às orações dos santos. Nas taças Deus vai fazendo justiça. Aleluia, quantos estão entendendo? Deus vai fazendo justiça aos profetas, aos mártires, aqueles que foram humilhados e mortos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então aqui é a terceira taça. Agora, irmãos, não tem água para beber. Imagina, não tem comida no mar, não tem água para beber, só tem sangue para beber. Imagina beber sangue. Quantos estão entendendo? Glorifica o nome do Senhor. Sai o quarto anjo e derrama a sua quarta taça onde? Sobre o sol. E aí então agora a Bíblia diz que o sol, não é? Ele se aquece. E a Bíblia diz: e é permitido a este anjo que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com fogo e um grande calor. E eles blasfemaram do nome do Senhor e não deram glória a Ele para, aleluia, o glorificar, diz o texto. Irmãos, a Bíblia diz que agora a quarta taça cai sobre o sol. E esse sol que lá na quarta trombeta havia se escurecido, agora não somente se escurecerá, agora na quarta taça ele se aquecerá. E é permitido a este anjo atormentar os homens com, o texto diz aqui, o sol vai se aquecer tanto, irmãos, que a pele dos homens, se alguém tiver pele ainda, vai se derreter, os homens vão queimar. E é permitido que se abrasasse os homens com fogo. E os homens vão blasfemar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Imagina, irmãos, você pensar isso comigo aqui. As pessoas que vão passar por esse momento já vão estar cheias de chagas. Não vão ter comida para comer. Não vão ter água para beber. Vão beber sangue. Agora, como se já não bastasse cheio de chaga, agora vem o sol quente e queima os homens, e é permitido que os abrase com fogo. E agora vem o quinto anjo e lança a sua quinta taça sobre a terra, e a Bíblia fala o que acontece. Ele lança a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se torna tenebroso, ou seja, obscuro, em densas trevas, e os homens morderão a sua língua de pavor e medo, e blasfemarão a Deus por causa das dores e por causa, o texto diz, das chagas, e vão blasfemar uma vez mais e não se arrependerão, diz o texto. E então o reino da besta se fará tenebroso. Imagine, irmãos, os 3 dias de escuridão do Egito, que a Bíblia diz que os homens não conseguiam ver a palma da mão na frente do seu rosto. Imagine, irmãos, a escuridão que não será. Isso aqui, na verdade, é consequente. Os irmãos se lembram do que? Da quinta, não é? Porque essa aqui é a quinta taça, da quinta trombeta. O que aconteceu na quinta trombeta, pastor? A estrela que caiu abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça que escureceu os
fumaça do poço do abismo, irmão, escureceu tudo. Essa escuridão vem lá do abismo, vem do Hades. Então aqui na quinta taça, o que acontece? Essa escuridão vai tomar por completo o trono da besta, ou seja, o seu reinado. Os últimos instantes serão de densas trevas sobre a face da terra. Homens sem pele, queimados vivos, sem comida, bebendo sangue e vivendo no meio de uma escuridão que não dá para nem sequer ver a palma da sua mão à sua frente. Imagina isso, irmão. Será uma mais ou menos parecido com o próprio inferno na terra. Quantos estão entendendo? Amém. Essa é a quinta taça. Sexta taça, essa Bíblia que o anjo sai e derrama a sua sexta taça sobre as águas do rio Eufrates, não é? E então a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o rio Eufrates se seca por completo. E eu tenho aqui um dado interessante, deixa eu ver se eu trouxe para os irmãos, né? O rio Eufrates, ele derrama ali. Então a Bíblia diz que o rio Eufrates se seca por completo. E a palavra de Deus diz que então, para preparar o caminho dos reis do Oriente, não é? O texto diz. E aí o texto diz assim: e então, ao lançar essa taça e o rio se secar por completo, o grande rio Eufrates, para preparar esse caminho para os reis do Oriente, ele viu sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, que são 3 espíritos de demônios. O texto diz semelhantes a rãs. E a Bíblia diz que eles saem para se encontrar com um exército dos reis do Oriente, para congregarem-se lá do Armagedon, no grande dia da batalha. Quantos estão entendendo? Então, esta taça é para secar o rio e preparar o caminho. Quando se lembram aqui que nós falamos que o rio Eufrates é um rio de 2.780 quilômetros, sai lá da Turquia e vai até o Golfo Pérsico, numa grande muralha, protegendo a nação de Israel contra os maiores inimigos, quem são, né? O Irã hoje atual, que era a Pérsia, o Iraque, não é? Que hoje, que era a Babilônia, não é? A Síria, né? A Turquia ali, os maiores inimigos de Israel. Ficava ali aquela muralha para proteger a nação de Israel. E agora isso será um chamariz, um convite para os inimigos de Israel, dizendo assim: ó, vem. E o texto diz, né, em Zacarias 14, e Deus diz assim: eu os atrairei para o vale do Armagedon. Deus está atraindo as nações, amém? E se os irmãos entrarem e pesquisar, vão ver que o rio Eufrates já está num processo acelerado de secamento. Lá no Iraque, por exemplo, 95% da produção de arroz e de trigo, a produção de trigo caiu 95% de arroz no Iraque. Porque já as águas do Eufrates baixaram muito. Tem lugares que já não tem mais nada, quase nada de água. E é um rio extenso, e as águas estão se secando, porque a profecia está se cumprindo. Alguém diga amém por isso. Amém. Amém? Amém. Tudo está se cumprindo. Então quando o anjo derramar a taça, aí vai se secar por completo. Então aí vai se levantar aquele exército de 200 milhões de homens, né, que vão vir do Oriente para guerrear lá no vale do Armagedon. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, aí então eles se preparam para a batalha, não é? Agora, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que então sai o 7º anjo e ele derrama a sua taça sobre o ar. E a Bíblia diz que então agora, ao derramar a sua taça sobre o ar, a Bíblia diz que sai uma voz do céu, melhor, do templo do céu e do trono. O texto diz: sai uma voz do templo do céu, porque os irmãos se lembram que no templo só tem Deus lá. E o texto diz: e sai uma voz do templo do céu e do trono, quer dizer, do próprio Deus. E essa voz sai dizendo assim: está consumado, aleluia, glória.
cidade até ele falar em mistério: está consumado. E a semelhança do que Jesus fez na cruz, porque houve terremoto quando ele disse: está consumado, escuridão, terremoto. A Bíblia diz: e houve vozes, relâmpagos, trovões e um grande terremoto como nunca houve na terra. Então a cidade grande se dividiu em três, e todas as cidades da terra caíram em meio a este terremoto. E então inclusive a Babilônia, porque Deus se lembrara da grande Babilônia para dar-lhe de beber do cálice da ira de Deus. E a Bíblia diz que todos os montes foram aplanados e já não existe mais monte, porque no milênio não haverá monte, somente o monte de Sião. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E por último termina aí dizendo assim: após o terremoto, uma outra chuva de saraiva com pedras de um talento, e grande era esta chuva que os homens blasfemaram uma vez mais. Está consumado. Tel Telestai. Ele diz: Tel Telestai, consumado está. Vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto como nunca houve, que irá destruir todas as cidades. Imagina isso, irmãos. Não haverá mais montanha, tal é este terremoto. E no mesmo momento, uma chuva de fogo e saraiva descendo do céu. E nisto, Deus consuma a sua ira sobre os homens na face da terra. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga: Deus, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é justo, e justo és, por isso tu julgas a terra. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Imagina, irmãos, esse período terrível na terra. Agora eu quero lembrar Lucas 21:36, que diz assim: orai e vigiai em todo o tempo, para que haver de serdes dignos de seres livres de todas estas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, capítulo 19, vamos terminar já agora, daqui a pouquinho. A Bíblia diz assim: e depois destas coisas, eu ouvi uma voz como de uma grande multidão no céu, dizendo, diga comigo assim: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Diga uma vez mais: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele, aleluia, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga com justiça, tem olhos como chama de fogo, uma coroa com muitos diademas sobre a sua cabeça, e um nome escrito nela, pelo qual só ele mesmo e ninguém mais sabe, nome que ninguém ainda havia pronunciado, só ele sabe. Aleluia. Ele está vestido com uma vestimenta salpicada de sangue, e atrás dele vem o exército do céu, seguindo em cavalos brancos, vestido de uma vestimenta de linho fino puro. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é o Senhor que julga com justiça. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? E tem na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E da sua boca, diga, da sua boca, sai uma espada aguda de 2 gumes, na qual ele destruirá as nações, e com vara de ferro as regerá. Aleluia. Alguém que diga amém.
E diga assim, aí no texto ainda diz assim, e ele mesmo é quem pisa o lagar da ira de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele tem uma espada aguda de 2 gumes. E o texto diz que ele prendeu agora a besta e o falso profeta e os lançou vivo no lago de fogo e enxofre. Por que vivo? Porque são seres humanos possuídos por Satanás, que vão ser lançados vivos em carne, direto para o lago de fogo. E agora ele sai em direção, diga comigo, ele sai em direção ao vale do Abargedon, para destruir os inimigos de Deus. Quantos podem dizer amém? Trazer uma revelação aqui para vocês. A nação de Israel está aguardando o seu Messias esperado, amém? Eles estão esperando isso. Só que eles não sabem que o Messias, ele vai vir no momento mais terrível que eles estiverem passando. Será um período que a Bíblia diz que quando o anticristo estiver lá, Mateus 24, será um grande dia de aflição, em que o texto diz que será como nunca houve antes, porque o texto de Zacarias diz que eles estarão rodeados, e a Bíblia diz que o anticristo profanará o templo, e as suas mulheres, Zacarias diz que as suas mulheres serão violentadas, muitos serão mortos, e toda a nação de Israel lá em Jerusalém estará vivendo uma grande aflição. Muitos serão queimados vivos ali, quando eles estiverem vivendo esse momento terrível ali na cidade de Jerusalém, acreditando que Deus os esqueceu, que Deus os abandonou. Oh, aleluia! Diz a Bíblia, irmãos, Isaías 63, eu já vou terminar, que eles vão ver alguém vindo lá do deserto de Edom, e vão dizer assim: por que do deserto de Edom? Porque o deserto de Edom fica lá perto do Sinai. Eles vão dizer assim: quem é este que vem de Edom, lá de Bosra, com vestimentas gloriosas, marchando na força da sua justiça? Aí ele vai gritar de lá: sou eu mesmo que falo de justiça, poderoso para salvar. Aí eles vão perguntar de lá de novo, dizendo: e por que as suas vestes são vermelhas, de como quando se pisa a uva no lagar? Aí ele diz assim: porque eu sozinho pisei no lagar, e não houve ninguém comigo dos povos de Israel. E o sangue deles salpicou sobre as minhas vestes, por isso estão manchadas. Isaías 63. Porque o dia, diz ele, da minha vingança estava no meu coração, e o dia, e melhor, o ano dos meus redimidos é chegado. Aleluia! Diz ele. Imagina que coisa linda, irmãos. Israel vai estar assim, de repente vem o Messias, um exército de cavalos brancos com ele, a noiva do cordeiro e os anjos descendo, e ele vem saltando pelos montes, como disse Salomão em Cantares. Aleluia! Ele vem para livrar o seu povo do maior momento de luta e tribulação que eles vão passar, como nunca Israel passou. Ele vem para trazer grande livramento sobre a nação de Israel. Ele diz assim: olha, eu vim do lagar e eu sozinho pisei. Ele diz assim: não houve ninguém de Israel comigo, e eu olhei e não vi ninguém, diz o texto, pelo que o meu braço me trouxe salvação. Alguém levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Aí então a Bíblia diz que naquele dia ele estará com os pés no Monte das Oliveiras. E aí a Bíblia diz em Zacarias
que o Senhor derramará o Espírito, diga o Espírito da graça sobre eles. Diga o Espírito da graça sobre eles. E eles prantearão como se planteiam pelo primogênito quando este é morto. E a Bíblia diz que então os príncipes do Judá se transformam como brasas de fogo. Diga brasas de fogo, disse Zacarias. Os príncipes de Judá se transformam como brasas de fogo e começam a guerrear. O texto diz que eles matam da direita e da esquerda. Por quê? Porque ao verem o Senhor dos exércitos, o texto diz em Zacarias, é lindo, irmãos. O texto diz assim, ó, e eles, os príncipes de Judá, ao se transformarem em brasas de fogo, eles dirão: a minha força vem do Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor, irmãos. Aqueles que não tinham força para pelejar, agora quando veem o Messias descendo, irmãos, o Espírito da graça que eles foram privados aqui nessa época, que eu e você hoje temos, vai cair sobre eles, e eles se transformarão como brasas de fogo e serão renovados ao ponto de saírem à peleja e destruírem os seus inimigos naquele dia. Quantos podem glorificar? Porque o Espírito da graça será derramado sobre eles ali naquele vale de ossos secos. O vale, aleluia, de ossos secos se transformará em um grande exército, porque o Espírito do Senhor entrará sobre eles. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmãos, Israel vai ter que passar por tudo isso para ter esse privilégio que eu e você temos de experimentar o Espírito da graça. Hoje você tem, mas você e eu não valorizamos. Você poderia ser uma tocha, poderia ser um guerreiro de Jeová, vencer as guerras de Deus, mas às vezes você se pega a ver que na verdade você, como muitos de nós, eu vou até tirar essa palavra de você, nós nos vemos como pessoas tão incapazes, quando nós na verdade temos o Espírito da graça no nosso meio, que é um dínamos. Eu repito, é um dínamos, é um poder terrível que está no nosso meio para disparatar o exército de qualquer inimigo que se levanta contra nós. Glória a Deus. E naquele dia, assim como o Espírito derramou em Pentecoste, o Cristo batizador com o Espírito Santo com fogo vai batizar Israel com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória! Oh, glória, irmãos! Eu fico todo arrepiado de entender isso, essa revelação. Glória, aleluia! E glorifico a Deus. E então agora Ele reinará. Diga, Ele reinará. Diga, o Senhor dos exércitos é a nossa força. Diga, Ele é a nossa força. Glória, 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 glória. Queria que você ficasse de pé. Eis que o dia do Senhor vem como ladrão. Apocalipse 1:7. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até aqueles que os transpassaram. Não, imagina esse texto. A gente não pensa no que a gente está lendo. Eis que Ele vem com as nuvens. Diga, com as nuvens. Diga, que todo o olho verá, até aqueles que mataram Ele. Ele está lá no inferno. Não, lá no inferno Ele vai ver. Imagina isso. O centurião que cravou o prego lá do inferno vai ver o Cristo, aleluia, vindo sobre as nuvens com poder. Diga, com poder e grande. Diga, grande. Irmão, quando fala grande glória, é grande glória. Aleluia.
Senhor. É por isso que os serafins são anjos de fogo, que ardem fogo, porque ficam 24 horas diante da presença dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e o resplendor da glória de Deus expira e lança brasas de fogo, e os anjos são fogo, são como fogo, porque lá, irmãos, diante de Deus tudo é fogo. Daniel disse no capítulo 7, ele tem um trono de fogo, que tem rodas de fogo, e diante dele tem um rio de fogo, e um mar de vidro misturado com fogo. E a cor da glória de Deus, disse Ezequiel, é cor de fogo, porque Deus é fogo. Diga: Deus é fogo. Diga: Deus é glória. E Ele está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você, oh aleluia, irmãos, eu quero terminar esse estudo de uma forma diferente, né? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu entendo, irmãos, que Deus quer nos renovar. Se isso não mexer conosco, irmão, o que é que vai mexer? Irmão, o Espírito Santo da graça, aleluia, já foi derramado para a igreja. Glória! Glória! E Ele está aqui, irmãos, para você, aleluia, ser um guerreiro de Jeová, uma brasa viva, uma tocha, para você vencer as guerras de Deus, para você ser, aleluia, um valente de Jeová nessa terra, para ganhar muitas almas para Jesus. Meu Deus. Sabe por que você... O texto diz que vem um exército como um exército montado em cavalo, e que ele é rei dos reis, irmãos. Naquele momento a igreja vai voltar montados em cavalos brancos, porque o cavalo branco representa monarquia. Nós vamos vir como reis. O texto diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas hoje, como você se lembra de uma mensagem que nós pregamos aqui muito tempo atrás, do grande libertador, você e eu temos que montar em nossas jumentinhas e libertarmos as almas das garras de Satanás, irmãos. Porque Deus conta conosco. Nós precisamos arrebatar as almas, porque o símbolo de um libertador dos juízes lá era uma jumentinha, não um cavalo branco. Nós somos reis, mas ainda não é chegado o momento de reinar. Agora é o momento de vir montado em jumentinha, com humildade, com simplicidade, para libertar as almas dos homens. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, montado em jumentinha, mas cheio da unção de Deus. Montado em jumentinha, mas com a graça, com o Espírito Santo da graça. Montado em jumentinha, mas como uma tocha de fogo. Glória, aleluia. E naquele dia, irmão, vamos vir com Ele na glória do seu poder. Aleluia. Levanta a sua mão e adora só um pouquinho. Adora o Cordeiro. Diga assim: digno é o Cordeiro que foi morto e venceu. Aleluia. Tem poder para abrir, aleluia, o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Digno é o Senhor que tem poder para dar ordem aos seus anjos para tocarem as 7 trombetas e lançarem as 7 taças sobre a terra, porque os homens disso são merecedores. Mas Deus de glória e poder, ó Senhor, Deus de misericórdia, aguarde um pouquinho mais de tempo, e para que muitas almas ainda se salvem, Deus nos levanta, Deus nos sacode, nos desperta, para que antes dessas coisas acontecerem, nós possamos libertar muitas almas das garras de Satanás. Aleluia. Em nome de Jesus.
Que você guarde esta palavra no seu coração. E que o dia do Senhor não te pegue desapercebido. Que o dia do Senhor não te pegue como um ladrão da noite. Que o dia do Senhor seja para você um dia glorioso. Seja um dia de glória. Seja um dia de bênção. Seja um dia de vitória. Seja um dia de alegria. Porque alegrai-vos ao céu e ai da terra. Alegria no céu e tristeza na terra. Entenda isso nesta noite. Valorize o Espírito Santo da graça. Você pode ser mais do que você é. Você pode fazer mais do que você está fazendo. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Você tem que se fortalecer no Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é a minha força. Se você se fortalece no dólar que você ganha na sexta-feira, se você se fortalece somente na comida que você come, se você se fortalece não somente quando você ouve um elogio, um carinho da sua esposa, do seu esposo, se você só se fortalece quando está todo mundo te abraçando, está todo mundo te tratando bem, se você só se fortalece nas coisas desta vida, se você só fortalece quando está tudo bem, então, irmão, a sua força não vem do Senhor dos Exércitos, mas eu lhe digo nesta noite, te prepara, porque a força daqueles que vão subir vem do Senhor dos Exércitos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu pediria, não sei se já vamos chegar o grupo aí, já passou da hora, mas se der, se tiver ligado um teclado, não sei se está para ela tocar. A hora passou, mas eu preciso fazer isso. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui para renovar. Ele quer te renovar. Você precisa de ser renovado. Você tem que ser renovado. Deixa Deus te usar aí, irmão. Aleluia. Deixa Deus te encher. Deixa o Espírito Santo da graça te renovar. A tua força vem do Senhor dos Exércitos. A tua força vem dele. É dele que vem. É ele que te renova. É ele que te enche. É ele que te restaura. É ele que faz de você uma brasa viva de fogo. E eu estou sentindo que tem fogo de Deus aqui. Tem fogo, tem unção. Aqui tem glória. É um grupo pequeno. Mas é um grupo de tocha. Aqui tem brasa de fogo. Aleluia.
apenas começaram a profetizar Espírito de Deus. para que os ossos vivam. Aleluia. Porque o Espírito ainda não foi derramado. Eu acredito, irmãos, que os ossos podem, se os ossos de Israel podem voltar à vida, irmão, quanto mais a igreja seca. E Deus pergunta: poderão Israel, Ezequiel, esses ossos voltar à vida? Ezequiel não sabia, porque estava feio demais. Só o Senhor sabe. O Senhor sabe. O negócio está feio. Quero dizer para vocês que Deus disse assim: profetiza, Ezequiel, sobre esse vale. Profetiza ao Espírito, e vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esse vale de ossos, para que vivam. E ele profetizou, e o Espírito veio, e ele foi entrando, e os ossos começaram a se juntar. Aleluia. A Bíblia diz que veio nervo, veio carne, veio pele. Ei, aleluia. Formou-se um exército grande e poderoso. Eu digo para você que se o exército de Israel, que está sequíssimo, pode voltar à vida, você também pode. Deus também pode fazer você ficar. Aleluia. Não há motivo. Espírito. Aleluia. Mas é assim mesmo, Jesus disse. Ele disse: olha, muitos profetas quiseram me ver como vocês veem aqui hoje, mas vocês não valorizam. Muitos quiseram. E assim é nós hoje, o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando sobre muitos dos profetas. Ezequiel um dia pediu ali junto ao rio Quebar: eu quero profetizar, mas não tinha Espírito Santo, não queria, não dava direito. Um dia Eliseu queria profetizar para o rei Josafá, né, que vinha junto com o rei de Edom e o rei de Israel, né, para profetizar para ele. Ele disse assim: ó, eu vou profetizar, mas tem que mandar um músico. Por quê? Porque eu não estou sentindo aqui, o negócio está amarrado aqui, o negócio, entendeu? Tem que alguém tocar bem, aí o Espírito vai descer, porque o Espírito não estava lá, não. Ele vinha de vez em quando, por mentira, irmão. E hoje, irmão, o Espírito Santo está aqui, na plenitude. Você não precisa, aleluia, é só abrir a boca e mandar glória para cima, que ele manda a glória para baixo. Um grupo pequeno, mas unido, irmão, pode arrebentar essa cidade, pode saquear o inferno. Um grupo pequeno que pode fazer a diferença, mas tem que estar unido. Diga: unidos. Unidos podemos todas as coisas. Diga: todas as coisas. Diga: todas as coisas. Diga: cordão de 3 dobras, ninguém quebra. Diga: 3. Aqui não tem 3, aqui tem 6, 7, 8, 9, 10. Aleluia! Glória a Deus, ninguém quebra não, irmão. Deus está aqui, Deus tem planos aqui, Deus tem projetos aqui. Deus hoje derrama essa presença aqui básica, mínima, para que você que está com dúvida, que está pensando em ir embora, Deus está te dizendo: você está assustado aí, não é? Dizendo: você vai acabar, mas Deus está dizendo assim: quem se precipitar não vai desfrutar do que Deus vai fazer, mas quem esperar vai ver o que Jeová vai fazer aqui neste lugar. Tem que aprender a esperar, tem que esperar, tem que esperar. Diga: Deus, eu espero. Aleluia. Quero que você diga: Senhor, muito obrigado por esta palavra, por esse mover que eu precisava, Senhor, ser cheio da tua presença. Agora, Deus, me usa. Tira de mim a vergonha, a timidez. Faz de mim, Senhor, um ganhador de almas, um pregador da tua palavra. Me dê os teus dons, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero ser usado. Irmão, tem que ser ousado, irmão. Paulo diz que tem que buscar
sobre mim. Eu te peço agora que o Senhor me use com sinais e com prodígios. Eu quero ser revestido com os dons espirituais. Eu quero ter fé, e fé completa e abundante, para acreditar que as muralhas e as montanhas podem se mover. Eu quero, Senhor, que o Senhor cure, e esta pessoa que está lá enferma, ela também pode ser curada. Eu quero, Senhor, o dom de cura. Eu quero o dom de operação de maravilhas. Eu quero o dom de profecia e revelação, e o dom de variedade de línguas, Jesus. Diga, eu quero ser cheio. Mas acima de tudo, diga, mas acima de tudo, eu quero ter os frutos do teu Espírito, ser crente de verdade e entrar no céu. Alguém diga amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Eu sei que a hora foi longe, mas não há preço do que Deus fez aqui hoje. Nada paga, a não ser aquele sacrifício que Ele já pagou na cruz do Calvário. Você precisava disso. Deus precisava te sacudir nesta noite. Por isso eu guardei aqui. Deus me revelou. Guarda esse texto aí, para o final. Eu vou derramar o Espírito da graça sobre o meu povo.